Seus olhos, fale com o Senhor nessa hora, colocando sua vida, seus pensamentos, suas emoções diante dele, em nome de Jesus. Aleluia. Declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Senhor, nós queremos colocar, Pai, nessa manhã, nossa vida, nosso coração, Pai, nossa casa, nossa família, Senhor, recebendo mesmo a tua direção, Pai, declarando que teu é o domínio, tu és a soberania, tu é a glória, tu és o dono da nossa vida, Pai. Nós levantamos a ti um trono de adoração, dizendo que só tu és digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és digno da nossa vida, da nossa existência, Senhor. Toma o teu lugar nas nossas vidas, Senhor. O primeiro lugar, o trono da nossa vida, Senhor. Também colocamos diante do Senhor a nossa nação, rogando a tua misericórdia nesse tempo, Pai, em que, Pai, o inferno tem tramado, tentado tomar o poder da nossa nação, Pai. Colocamos os nossos governantes, Pai, clamando ao Senhor pela tua misericórdia. Pedimos que o Senhor envie os teus exércitos, Pai, desfazendo todo o intento, toda a artimanha das trevas, Senhor. Guardando, Pai, aqueles que te servem, os teus filhos que estão, Pai, em posições de autoridade, Senhor. Pai, que o teu nome seja glorificado, Senhor, e que a nossa nação não seja entregue, Pai, aos desígnios do homem, ao coração do homem. Pai, que a nossa nação não seja entregue, Pai, ó Deus, aos propósitos do diabo, Senhor, mas que o teu Espírito Santo, Pai, traga, Pai, sobre a nossa nação, Pai, um avivamento, Pai, um renovo, desfazendo tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, em todas as esferas governamentais, Senhor. Deus, e levantando a tua igreja, Senhor, fortalecendo o teu povo, Senhor, para cumprir o teu propósito e o chamado
Amém. Você pode se assentar. Elisângela. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe e que esse estudo desta manhã venha falar ao nosso coração. Como nós falamos aqui, já na semana passada, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e que a gente possa fazer essa relação da palavra de Deus com a nossa vida. Quero começar falando para vocês uma frase do autor Bill Johnson, que ele fala assim, que ele não estuda a palavra de Deus para estudar a palavra, mas ele estuda a palavra de Deus porque a palavra o estuda. Então, que a palavra de Deus possa ministrar nessa manhã nas nossas vidas. Então, lembrando que nós encerramos semana passada o primeiro livro histórico, que foi o livro de Josué. E o livro de Josué terminou com o discurso de Josué. Josué ali reunindo todos os líderes e toda a nação, e lembrando de todos os feitos, tudo aquilo que Deus havia feito por eles, e que eles fizessem uma escolha, a quem que eles iam servir. Se aos deuses dos cananeus, aos outros deuses dos outros povos, ou ao Deus de Israel. E que ele colocaria uma pedra como testemunho contra eles a respeito da escolha deles, mas que ele estava certo, que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. E termina ali o livro de Josué com a morte de Josué, e Josué é chamado da mesma forma que Moisés é chamado após a sua morte, de servo do Senhor. E agora nós entramos, então, num período, numa época em que não é mais liderado, não há mais aquela liderança daqueles grandes homens, como nós vimos de Moisés, depois de Josué. E nós vamos entrar numa época que é uma época escura na vida de Israel, uma época difícil, mas que nós vemos mesmo assim Deus preservando o seu povo. Eu vou ler para vocês ali, a gente vai ajustando as coisas, vocês vão ver que a letra vermelha ali na imagem de vocês, no slide, não ficou tão boa. Mas é Juízes 21, 25, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, nós vamos ver como que o povo caminhou dessa forma, num tempo em que não havia rei, e que o povo fazia o que ele achava que era correto, né? Então, o propósito desse livro, o povo se afastava de Deus, a gente vê que o povo se afastava de Deus, se corrompia e era oprimido pelos inimigos. Aí, o que acontecia? Quando vinha essa opressão, o povo clamava a Deus para que Deus providenciasse socorro. E nós vemos mesmo em tempos de apostasia, sempre existem aqueles que vão estar ouvindo a voz de Deus. E que além dessa perspectiva da apostasia, nós vemos a necessidade que o povo tinha de ter uma liderança, de ter alguém que estivesse ali dirigindo eles, uma liderança realmente consagrada por Deus. Então, quem que eram esses juízes? Esses juízes eram homens e mulheres levantadas por Deus para promover a libertação do povo. No caso dos juízes, eles precisavam ouvir a voz de Deus e isso promoveria essa libertação, que essa seria a tarefa deles, né? E o Espírito de Deus era concedido sobre os juízes. Então, o povo clamava a Deus, estava em opressão, Deus levantava um juiz e o Espírito de Deus vinha sobre esse juiz e habilitava ele, capacitava esse juiz para cumprir a missão. Então, nós temos ali, vocês têm no item ali da apostila de vocês, o contexto histórico dos povos de Canaã. Porque nós vamos ler no livro de Juízes, muitas vezes falando de alguns povos específicos, e nós vamos ouvir falando dos cananeus. Então, o termo cananeu ele era usado também como um termo geral. Assim como existia um povo específico que eram os cananeus, mas de uma forma geral também eram usados para falar a respeito de todos esses povos que viviam ali. E nós vamos ver, no decorrer da história do livro, que esses povos eles acabaram habitando no meio ali do povo de Israel. E muitas vezes eles acabavam influenciando o povo de Deus ali. E como o povo de Israel era um povo muito numeroso, muito grande,
eles subjugavam eles e faziam deles escravos. Mas Deus havia orientado eles que eles deveriam exterminar completamente o inimigo. Eles não deveriam ter aquele inimigo junto com eles para conviver com eles. Porque era o que ia acontecer, que Deus tinha falado, que eles iam acabar se contaminando com as práticas e abandonando o Senhor. Então, nós vamos fazer assim, como nós fizemos também já com o livro de Josué. Eu vou colocando para vocês alguns detalhes importantes, alguns destaques do livro de Juízes. E eu vou começar lendo ali Juízes 2:7, que diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Essa palavra você vai ler também lá no finalzinho, que nós lemos no final de Josué 24. É o mesmo texto. Então, aqui, esse povo e aqueles anciãos que sobreviveram ali depois de Josué, eles ainda serviram ao Senhor. Vocês lembram como Josué, ele estava o tempo todo sempre lembrando aquilo que Deus havia feito, lendo a lei, lembrando da palavra, mas aqueles que vieram depois, eles não serviram ao Senhor da mesma forma. Nós já vemos ali em Juízes 2:15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor Deus lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Então, aqui também nós vemos se cumprir aquilo que Deus havia falado. Se vocês me servirem só ao Senhor como único Deus, o povo era abençoado, mas aqui o povo se afasta de Deus, e a palavra de Deus diz que a mão do Senhor era contra eles para o mal. Então, quando você está alinhado com Deus, não importa qual é o inimigo, não importa a força do inimigo, mas sempre você vai vencer. Mas nós vemos ali o povo de Israel, quando ele se afastava também, o inimigo também vinha contra eles. E eu coloquei uma pergunta aqui para nós refletirmos. Qual o fator principal que trouxe esse tempo escuro escrito em Juízes? Porque nós vamos passar agora por um período bastante difícil, bastante escuro, que nós lemos no livro de Juízes. O que será que trouxe esse tempo aí, escuro? O que vocês acham? Alguém? Então, vocês lembram como Josué se preocupava que as crianças estivessem junto, no meio dos adultos? Nós conversamos na semana passada a respeito das crianças estarem ouvindo a palavra, aprendendo junto com os adultos. Josué se preocupava porque era importante que se passasse aquele conhecimento de Deus para as próximas gerações. E eles não fizeram isso, eles não conseguiram passar para os filhos aquele conhecimento de Deus que eles tinham. Então, aquela geração serviu, mas a próxima geração, eles não passaram isso. E se não houver essa transmissão geracional, nós vamos ver isso acontecer, e nós vemos isso acontecer durante toda a Bíblia, o avivamento e a apostasia. Nós vemos nesse livro todo o povo caminhando com Deus e o povo se afastando de Deus. Até terminar o Antigo Testamento, nós lemos lá no finalzinho, no livro de Malaquias, que Deus fala que Ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, o principal fator é que essa geração não passou, ela não conseguiu passar para os filhos, para as próximas gerações. Além de eles estarem também deixando que aqueles cananeus, aqueles povos, vivessem no meio deles. Juízes 3, do 6 ao 7. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram a Balins e a Astarote. Deus havia proibido
que o povo casasse com os cananeus, que eles se misturassem com esses povos. E eles não fizeram isso. Eles, pelo contrário, deixaram que aqueles povos ficassem no meio deles e ainda casaram com esses povos. E foram contaminados, muitos, com essa prática. E eu coloquei aqui uma pergunta, novamente, para nós estarmos refletindo. O que significa deixar alguns inimigos vivendo no meio deles? Nós vamos ver isso no livro inteiro de Juízes, eles deixando esses inimigos. Para a minha vida, o que significa quando eu permito que o inimigo conviva junto comigo ali no meu meio, né? Eu coloquei aqui os cananeus. Os cananeus representam a obra da carne. Só um pouquinho. Os cananeus representam a obra da carne. A passagem do Jordão representa o nosso batismo. Quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, você é batizada no corpo de Cristo, nós nascemos de novo, e a terra prometida, a nossa vida cristã. Então, fazendo uma reflexão com a nossa vida. Então, se os cananeus representam a obra da carne, então eu preciso subjugar o inimigo. Eu não posso aceitar conviver com alguns pecados na minha vida. Alguns pecados, por exemplo, vamos dizer assim, pecados como murmuração, fofoca, orgulho, eu preciso dominar sobre eles. Deus falava para eles que eles não podiam deixar ninguém, não poderiam deixar nenhum inimigo. E da mesma forma, eu preciso eliminar todas as obras da minha vida, todas as obras da carne, né? E estar nessa vida como Deus deseja que eu esteja, nessa vida cristã. E quando nós não eliminamos totalmente, elas nos dominam. E nós vamos ver ali com o povo cananeu como isso acontecia. Porque quando eles eram mais fortes, eles faziam dos cananeus ali os seus escravos. Mas havia momentos que eles eram dominados, porque eles se tornavam mais fortes. Então, Deus não quer que a gente permita que nada, né, que nenhum pecado, que nenhuma obra da carne, que nenhum cananeu esteja aí no nosso meio. E nós precisamos realmente eliminar da nossa vida. E aqui nós vamos falar, então, a respeito de Débora. Débora é uma mulher que era levantada como juiz em Israel. Se nós vermos a história de Israel, se nós olharmos aqui para a história mesmo, né? Nós vemos que dificilmente uma mulher era levantada ali, principalmente como uma juíza. E Débora ela é uma juíza, ela é uma profetisa. A Bíblia não chama ela de profetisa, mas ela é usada por Deus para profetizar, para declarar a palavra, né? E nós vemos também que era um tempo muito escuro em Israel, um tempo de trevas mesmo, e que quem era referência ali as pessoas iriam olhar. E no caso Débora era uma referência, era alguém que as pessoas olhavam porque ela ouvia de Deus e ela realmente entregava aquilo que era a palavra de Deus. E nesse texto nós vemos ela entregando uma palavra para Baraque. João 4,14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Então aqui Débora fala para Baraque, era uma guerra muito difícil. A palavra diz que o inimigo, que era Jabim, ele era rei de Canaã, e eles tinham mais de 900 carros de ferro. Então, era um inimigo, vamos dizer assim, praticamente invencível aos olhos humanos. Mas Baraque, ele recebe essa palavra como uma palavra de Deus. Ele obedece, ele sai contra Cícera, que é o comandante ali do exército, sobe contra ele e eles vencem a batalha. E aqui nós vemos, então, porque independente, né, do tamanho, da força do inimigo, quando o Senhor está conosco, quando nós temos a palavra do Senhor, é nela que nós temos que nos firmar. E foi isso que Baraque fez, e venceu essa batalha. E você pode ler ali em Juízes 5, tem o Cântico de Débora, que é um texto muito lindo, que fala assim, eu coloquei para vocês só o finalzinho, onde Débora fala assim: assim, ó Senhor,
pereçam todos os teus inimigos. Porém, aos que te amam, sejam como o sol quando sai na sua força. Amém? E nós amamos o Senhor, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, a palavra do Senhor, né? E que nós possamos ser assim como o sol, quando sai na sua força, porque a nossa força vem dele, independente da luta, independente do inimigo. Agora nós vamos ver o chamado de Gideão, e eu vou pedir para alguém ler para nós aí, Juízes 6, do 12 até o 14. Amém. Né? Vai nessa tua força, Deus fala para Gideão. Então, nós vemos aqui, nesse contexto, os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. E o povo clama a Deus. Como a gente vai ver isso no decorrer do livro. Vem a opressão, o povo clama a Deus, e Deus começa esse capítulo dando uma bronca neles e falando, olha, vocês são infiéis. Vocês falam que vão me servir, mas daqui a pouco vocês já prometem me atender e não me atendem. Mas Deus é misericordioso. Então, Deus envia um anjo, e o anjo traz essa convocação para Gideão, que nós lemos agora no texto. E Deus chama Gideão de um homem valente. Nós vemos na palavra que Gideão ele estava escondido, e que de valente ele não tinha nada, ele não era nada corajoso. Mas Deus chama ele ali de homem valente. Porque essa coragem, essa valentia de Gideão não viria dele mesmo, viria do Senhor. Deus transmitiria para ele essa coragem, né? Deus fala para ele, vai nessa tua força, porque eu vou te dar a vitória ali. E Deus também, eu vejo assim como Deus, ele também olha as nossas fraquezas, as nossas limitações, porque no capítulo 6, ali no verso 37 ao 40, Gideão ele pede uma prova para Deus, que Deus realmente estaria com ele. Deus está dando um chamado para ele de algo que realmente era muito difícil, o inimigo era muito forte. E Gideão faz aquela prova da lã, que vocês devem conhecer no texto, que ele pede que ele coloca a lã na eira, e ele pede que toda a lã fique molhada do orvalho e que a volta da eira ficasse seco. Deus responde a ele, e a lã, ele torce o orvalho da lã. Aí ele fala, Senhor, não se ire comigo, mas dá para fazer outra prova? Aí ele pede ao contrário, né? Ele pede para o Senhor, então, para que a eira fique cheia de orvalho e a lã seca. E assim Deus faz. E Deus ainda dá uma prova além daquilo que Gideão havia pedido. Então eu vejo assim como Deus é misericordioso, como Deus nos conhece. Ele sabe aquilo que nós precisamos ver, aquilo que nós precisamos ouvir. Assim como Deus falou ali no chamado dele, homem valente, você é um homem valente. E aqui Deus dá uma prova para ele, ele fala assim, olha, se você ainda não está tendo tanta certeza assim, acreditando, então eu vou te dar mais uma prova. E Deus fala para ele ir lá no exército inimigo e ouvir. E quando ele chega lá, então ele ouve aquilo que um sonho que um soldado teve, que ele conta para outro soldado. Eu vou pedir para vocês lerem esse texto, Juízes 7, do 10 ao 14. Para alguém ler.
Amém. Então, ali Gideão chega nesse momento que ele está, né, contando o sonho, que eles iriam vencer, e essa era a palavra que ele precisava para, sim, ter coragem, né? E nós vemos também Gideão como um homem muito obediente. Vocês lembram essa foi uma marca que nós vemos lá do livro de Josué. Josué fazia tudo conforme a palavra do Senhor. E nós vemos Gideão ali, esse homem que obedece a Deus. No início ali do chamado dele, Deus fala para ele ir derrubar os altares ali do pai dele. Ele faz coisas que eram arriscadas, que era difícil, e ele obedece a Deus. E para essa batalha, Deus fala para eles assim, olha, vocês estão em muitos. O exército já era fraco, vamos dizer, pequeno, né? E Deus vai dando uma direção e uma estratégia até que eles ficam em 300 homens para lutar contra esse grande povo. E Gideão obedece. Então, nós vemos esse coração também de Gideão obediente, porque ele não questiona todas as circunstâncias. E eles vão em 300 homens. E nessa primeira parte da batalha, 120 mil homens eles derrotam ali. Essa passagem aí é aquela palavra que eles vão em 300 homens, eles vão rodear ali esse lugar, eles vão apenas com trombetas, com cântaros e com lanternas, com as tochas. E no tocar da trombeta eles quebram os cântaros e o medo e o pavor tomam conta do arraial inimigo e eles acabam matando ali entre eles mesmos. Então ali 120 mil homens morrem. E ainda sobram 15 mil. E aqui nós podemos aprender também com Gideão, porque ele não deu a batalha por vencida. Sobraram só 15 mil, vamos dizer, dos 120 mil. Mas a gente vê a perseverança dele, porque eles vão atrás do inimigo, até que eles perseguem eles, e a palavra de Deus diz, mesmo fatigados, eles perseguem o inimigo e vão atrás dele, até que não sobre nenhum, assim como Deus havia orientado. Aí, depois disso, nós vemos a tribo de Efraim. Nós já vimos isso lá também em outros livros, como os efraimitas, acho que é isso, efraimitas que fala, não sei, o povo que gostava de reclamar. E eles vêm reclamar para Josué, eles não ajudaram ali no forte da batalha, mas eles vêm reclamar, eles querem os louros para ele. E olha só, agora aqui para Gideão, né, eles vêm reclamar para Gideão, porque que eles queriam também os louros ali da vitória. Eu vou pedir para vocês lerem, para vocês entenderem um pouquinho o contexto, Juízes 8, do 1 ao 3. O que Gideão responde? Quando eles vêm ali ainda reclamar para eles, né? Olha só, né? É o que a palavra de Deus nos ensina, que a resposta branda, ela acalma o furor. Aqui ele respondeu eles elogiando eles. Ele falou para eles, olha, não é nada aquilo que nós fizemos perto do que vocês fizeram. Vocês mataram lá os príncipes. Então, essa foi a resposta ali de Gideão, com sabedoria para eles. Isso aplacou a ira deles, elogiando eles, né? E aqui no final, em Juízes 8, nós vemos que eles querem fazer de Gideão rei. E Gideão dá uma resposta para ele. Ele falou assim, não vou ser rei. Gideão não aceita isso. E Gideão fala para eles, é o Senhor que é o rei de vocês. Né? E aí aqui nós vemos, aí já também a motivação errada do povo de querer um rei sobre eles. No final de Juízes, Gideão faz uma éfode, que é uma estola sacerdotal, e que mais para frente nós vamos ver que isso se torna motivo de idolatria em Israel. Então, o que nós podemos aprender com Gideão? Então, nós vemos aqui esse chamado de Gideão, carregado de efeitos, de eventos sobrenaturais.
Nós vemos a presença do anjo do Senhor ali no chamado de Gideão, mas nós vemos também o tempo todo Deus conversando com ele, Deus dando sinais para ele. Então, nós vemos a presença do Senhor e esse mover de Deus. E como Gideão, ele obedecia a Deus. Ele obedecia mesmo que não parecesse nada racional, ele fazia tudo conforme Deus falava. Então, nós vemos a obediência e que mesmo em segurança de Gideão, como nós vimos ali no início, como ele tinha toda aquela insegurança, ele estava escondido, ele se achava fraco, isso não foi empecilho para Deus usar ele. Deus usou ele da mesma forma. E então, na nossa vida, a nossa incapacidade, as nossas limitações não é barreira para o Senhor nos usar. Porque nós não vamos na nossa força, nós não vamos na nossa capacidade, nós vamos na capacidade de Deus. E foi isso que Deus fez através da vida de Gideão. Deus habilitou ele, a força dele veio de Deus, a capacidade dele lutar veio de Deus. E nós vemos que Gideão ele não agiu na sua força mesmo, né? Ele agiu habilitado pelo Senhor, pela intervenção de Deus e pelo favor de Deus na vida dele. Da mesma forma precisa ser na nossa vida, né? Nós precisamos entender que não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, mas é a capacidade de Deus que Ele nos dá, e Deus usa inclusive as nossas fraquezas. A palavra de Deus diz, quando eu sou fraco, eu sou forte. Na nossa fraqueza, muitas vezes Deus trabalha. Então, Deus usou isso na vida de Gideão e nós vemos a vitória grande que o povo teve. Agora, nós encontramos uma passagem onde nós vemos Jotão, a história de Jotão e de Abimeleque. Jotão, ele é o filho de Gideão. Abimeleque é o filho ilegítimo de Gideão. E nós vemos uma história muito triste aqui. Porque Abimeleque, ele mata praticamente todos a descendência de Gideão. Ele mata praticamente os 70 filhos. Na verdade, só sobra um filho, que é Jotão. E aqui nós vemos uma parábola muito bonita e eu creio que conhecida de vocês também. E nessa parábola, Jotão faz essa parábola, ele fala assim, olha, as árvores pediram para reinar, para que reinassem sobre elas, né? A figueira pediu, pediram para a figueira reinar sobre elas, pediram para a videira, pediram para a oliveira reinar, mas essas árvores não quiseram, elas falaram assim, não, nós não vamos deixar a nossa identidade, que é dar figos, dar azeite, dar vinho, dar uva, para reinar sobre vocês. Elas não aceitaram. Então, chamaram o espinheiro. E o espinheiro, ele aceitou reinar, mas ele falou, ele quis reinar, né, sobre eles. Ele falou, só que tem uma coisa, espinheiro pega fogo. E aqui, nessa parábola, o Jotão declara, então, que o espinheiro representava Abimeleque. Aqueles que eles colocaram ali para reinar sobre eles era espinheiro. E ele profetiza, que ele declara uma palavra, que esse rei que eles colocaram ali, que era espinheiro, ele iria queimar essas árvores. Então, ele ia queimar ele mesmo e essas árvores, porque essa profecia se cumpriu. O Abimeleque, que era o espinheiro, ele acaba depois, essa palavra se cumpre mais ou menos uns 3 anos depois, onde ele morre, todo aquele povo que estava ali com ele, de Siquém também, nessa parábola que Jotão aí declarou. E nós vemos aqui mais uma vez o desejo errado de Israel, querendo alguém para reinar sobre eles. Eles não queriam mais caminhar da forma que estavam e queriam um rei, colocar de qualquer forma um rei sobre a vida deles. Aqui nós já estamos no entre o capítulo 9 e 10, e nós vemos o povo clamando ao Senhor novamente. Então, passou-se esse período, o povo clama novamente ao Senhor, e Deus dá uma resposta para eles assim. Deus fala assim para eles, olha, quando os egípcios, os amorreus, os sidônios, os amalequitas, Deus vai falando, todos aqueles povos, vocês clamaram a mim, eu libertei vocês. Só que vocês foram servir aos outros deuses. Então, Deus fala para eles, então, agora vão lá e clamem para esses deuses aí, eles que livrem vocês. Então, essa foi a resposta de Deus para o povo de Israel quando ele vem clamar ao Senhor. E eu coloquei aqui uma pergunta.
O que fazer se Deus não atende o seu clamor? Porque no primeiro momento aqui, Deus não atendeu o clamor deles e falou assim, vão lá clamar para os deuses de vocês, esses que vocês escolheram. Ou se você clamar e Deus responde que Ele não vai atender, o que você faria? Alguém? O que será que nós faremos se você clama a Deus, se você busca e Deus não responde? Amém, Eliana, isso aí. O povo continua clamando. Só que eles não só clamaram. Eles clamaram e eles buscaram de Deus, eles oraram e eles se desfizeram dos deuses estrangeiros. Na verdade, eles sabiam o que estava impedindo, né? E eles se desfizeram. Então, muitas vezes, não é só o nosso clamor, não é só chorar diante de Deus. Né? Nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, mas nós precisamos tomar também uma atitude. E foi isso que o povo fez. Então, eles clamaram e se desfizeram dos deuses estrangeiros. E eu achei muito lindo, porque está escrito na palavra assim, e o Senhor não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Então, quando nós realmente, verdadeiramente nos arrependemos, decidimos mudar, tomar as atitudes, mudar as atitudes erradas, o Senhor, Ele vem com misericórdia, Ele vem realmente nos socorrer. Então, após esse clamor, o povo ali eliminar os deuses, então Deus levanta Jefté. Então, Jefté, eu vou ler aqui para vocês o que fala sobre Jefté. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Então, nós vamos ver aqui Deus, mais uma vez, levantando alguém que vamos dizer, improvável, né? E a palavra diz que Jefté era um homem valente, mas ele era filho de uma prostituta. E os irmãos legítimos de Jefté, eles expulsaram eles ali do meio dele. E Deus resolve chamar ali Jefté para ir contra esse inimigo, que era um inimigo muito grande e muito forte. E no início ali do livro, nós vemos um discurso de Jefté. Para o rei dos amonitas, que eles iriam lutar. E ele faz um discurso muito claro, muito bem argumentado, e ele fala a respeito, porque o rei ele vem fazer uma proposta para eles. E ele vem falar assim, olha, vocês entreguem as terras aí para nós, e a gente vai conviver em paz. Mas Jefté fala assim, como? Nós não vamos entregar as terras, que as terras são nossas. Essas terras Deus deu para nós, assim como Ele deu as terras de vocês aí para vocês. Então, as terras são nossas. E ele faz esse discurso. Mas o rei dos amonitas não aceita, né? E eles entram em luta. E a palavra de Deus diz, como nós vimos, então, quando Deus levanta um libertador, o Espírito de Deus vinha sobre aquele libertador, no caso Jefté. Então, vem o Espírito de Deus sobre ele recebe a unção para vencer essa batalha do inimigo que era forte, mas aqui Jefté faz um voto. Juízes 11, do 30 ao 31. Alguém pode ler para nós, por favor? Até o 31. Então, que voto tolo que Jefté fez. E por que será que as pessoas fazem votos errados? Porque nós vamos ver aqui, nós vamos conversar sobre isso, como esse voto não era a direção de Deus para Jefté fazer. E ele fez um voto tolo, um voto errado. Por que será que as pessoas fazem votos errados?
Amém, isso aí. E também por não conhecer a palavra de Deus. Nós vamos ver que esse voto aqui de Jefté, já vemos a influência dos outros povos ali, porque isso era uma cultura de um povo pagão. Eles faziam sacrifícios humanos e Deus nunca se agradou. Deus nunca pediu sacrifício humano. Nós sabemos a história de Abraão, mas que Deus não permitiu. E na vida aqui de Jefté, então, ele faz esse voto precipitado. A palavra de Deus já diz anteriormente que Deus já tinha enviado o Espírito de Deus sobre ele, já tinha deixado clara a palavra de vitória que eles iam vencer. E ele fala que o primeiro que sair da sua casa, ele ofereceria de sacrifício ao Senhor. Então, Jefté tinha uma filha única. Quem que era provável que saísse da sua casa e encontrá-lo depois da vitória da batalha? Então, a sua filha veio encontrá-lo depois dessa vitória e ele se entristece porque ele havia feito um voto. E a filha dele, que tem uma atitude ali, vamos dizer, nobre, porque ela fala assim, não se importe com a minha vida, né? O importante é que o povo de Israel foi liberto. E ela pede para o pai 2 meses para chorar a virgindade dela. E depois disso, ele volta e sacrifica a filha. Então, nós vemos aqui no livro dos Juízes, tantas coisas erradas também, que não são exemplos para nós. São exemplos para nós aprendermos aquilo que se deve, aquilo que não se deve fazer também. E o que muitas vezes a falta de conhecimento da palavra do Senhor faz com que a gente faça coisas erradas, votos errados, coisas que não é direção de Deus, como Jefté fez nesse caso aqui. Agora nós vamos ver a história de Sansão. Sansão geralmente é o herói das crianças. Então, Sansão aqui, um juiz levantado por Deus. E nós vemos que o nascimento de Sansão, então, ele foi predito pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ele apareceu à sua mãe e ele declarou essa palavra, que ele teria esse filho. A mãe de Sansão era estéril. E nós vemos que quando ela fala para o marido, nós vemos como ela era uma mulher sensata. Porque o marido dela fala assim, nossa, nós vimos o anjo do Senhor, agora nós vamos morrer. E ela fala, homem, como é que nós vamos morrer se Deus falou que nós vamos ter esse filho? Então, aqui nós vemos esse voto nazireu, onde Sansão é separado para Deus. Nesse voto, ele não poderia cortar o cabelo, não poderia beber nada que viesse da uva, tocar aquilo que era morto. E nós vemos que a força de Sansão, ela vinha da mesma forma que a gente viu com os outros juízes, vinha através do Espírito de Deus que vinha sobre Sansão. E Sansão, ele sabia a sua vida toda que ele precisava cumprir esse voto. Ele precisava cumprir esse pacto. Ele tinha que se manter separado para Deus, seguindo todas as instruções que Deus tinha dado para ele desde o nascimento dele. E nós sabemos que Deus estava com Sansão. Ali nós vemos, se você ler todo o livro de Sansão, quantas vitórias, quantas coisas que Deus fez através da vida dele. Apesar dele ter muitas vezes um comportamento errado. Mas Deus estava com ele ali até ele trair a aliança. E eu coloquei aqui Juízes 16, 28, onde Sansão aqui, após já ter quebrado ali a aliança com Deus, ele clama ao Senhor. Eles não percebem, os filisteus, que o cabelo dele volta a crescer. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Gente, isso me chamou a atenção quando eu estava estudando. Porque olha a oração de Sansão aqui, ele pediu para se vingar dos filisteus pelo quê?
pelos seus olhos. Então, nós vemos, né, Sansão com essas atitudes. E vamos refletir, então, o que nós podemos aprender com Sansão, porque Sansão, nós vemos a vida dele assim, ele não é um exemplo de um homem que realmente caminhou e obedeceu a Deus da forma que Deus havia chamado ele, que ele precisava. Nós vemos esse comportamento dele vingativo, egoísta. Ele acaba se envolvendo com uma filisteia, que Deus havia falado que não era para se envolver com os outros povos, casa com ela. Aí, por causa de uma atitude errada dele, ela e os pais são queimados, até que ele acaba se envolvendo com essa prostituta Dalila, onde ele acaba ali quebrando a aliança com Deus e contando do segredo da sua força, né? Que nós sabemos que a força dele não era que ele tinha nesse voto estar com os cabelos, né? Sem cortar, que não poderia passar navalha, mas que vinha de Deus essa força. Então nós vemos, mesmo depois tendo recebido o chamado de Deus, teve essa vida marcada. Nós vemos a vida de Sansão marcada por muitas escolhas erradas. E essas escolhas acabaram refletindo no chamado de Sansão. Mas também nós vemos que Deus pode usar vasos imperfeitos, que mesmo assim Deus usou a vida de Sansão. Para nós refletirmos também, nós podemos pensar que muitas vezes Deus usa essas pessoas. E se nós olharmos para pessoas que Deus usa para fazer milagres, para operar coisas impossíveis, isso também não é prova que essa pessoa é de Deus. O que a palavra de Deus nos orienta? Para nós olharmos para os frutos. Então, nós vemos isso na vida de Sansão. Seu fim é trágico. Nós sabemos que naquele momento que ele faz essa oração, ele está ali nesse lugar entre as colunas, onde ele morre, e morre muitos filisteus, né? A palavra de Deus diz que morrem mais do que durante ali a sua vida. Vemos o propósito de Deus se cumprindo, mas nessa vida aí de Sansão, de uma forma que nós vemos que o comportamento dele não é algo que realmente a gente vê como um exemplo para nós. Então, nós estamos aqui. Os últimos capítulos aqui de Juízes são uns capítulos até um pouco estranhos quando nós lemos. E essa história é uma história que conta a história que a mãe de Mica, alguém roubou dela 1.100 moedas de prata. E essas 1.100 moedas de prata é muito dinheiro. E até que o seu filho acaba confessando que foi ele que roubou e devolve esse dinheiro a ela. E o que ela faz? Ele fala para ela que roubou, ela abençoa o filho e fala assim, não, agora eu vou fazer uma parte desse dinheiro, eu vou consagrar a Deus. E eu vou fazer uma imagem para consagrar a Deus. Então, pense, Deus que abomina imagem, ela pega esse dinheiro, em parte desse dinheiro, e faz uma imagem. Ela faz ali um ídolo. E chega um levita nessa casa para servir. E esse levita, se você ler ali no livro, você vai ver que esse levita é alguém que estava ali com uma motivação também errada, que quem pagasse mais, ele iria servir. E Mica pede para que ele seja o seu pai. E na palavra diz assim, que ele pede para o levita que seja seu pai, e ele já diz assim que o levita aceitou, e ele recebeu ele como pai. Depois disso, a tribo de Dan vai lá nessa casa de ídolos. Então, olha só como Israel já estava num tempo totalmente errado, né? Porque eles vão ali na tribo de Dan, a tribo de Dan vai nessa casa pedindo orientação de Deus para o levita, para esse levita que servia nessa casa de ídolos, né? E eles pedem essa orientação para o levita e chamam esse levita para falam assim, olha, não seja levita apenas de uma casa, não. Venha ser de toda a nossa tribo. E eles levam ídolos, também levam o levita para estar com eles lá. Então, nós vemos aqui nesse texto, eu coloquei aqui um sincretismo. O que o povo fazia? Por muito tempo, eles não serviram a Deus, então eles colocavam as coisas de Deus, misturavam com aquilo que não era de Deus. E para eles achavam assim, estava tudo certo. E ficaram muito tempo assim, servindo nessa casa com ídolos, achando que estavam servindo a Deus. E uma curiosidade, algo que vocês podem depois observar, é que se vocês lerem
todo esse capítulo aí, tudo que a tribo de Dan fazia, se você ler lá em Apocalipse 7, 9, onde é referenciado os 144 mil, onde seria uma tribo, né? Cada tribo, a tribo de Dan não é mencionada ali no livro de Apocalipse 7, 9. Até quando eu fui ver isso, assim, eu falei, não, mas tem que ter 12 tribos. Como que a Dan não está, né? E realmente não está ali em Apocalipse 7, 9. E nós vemos ali Manassés. Se vocês lembrarem lá, Manassés e Efraim eram as meias tribos que eram dos filhos de José. Então, Manassés está nesse lugar ali. Então, nós vemos, né, esse povo realmente fazendo coisas que Deus não se agradava. E nós chegamos aqui, então, nos últimos capítulos do livro de Juízes. Eu vou dizer que acho que é a história mais horrível, mais deprimente da Bíblia. É uma história assim muito, muito feia, muito cheia de contradições. E eu vou falar rapidamente aqui também. Mas conta a história de um homem que amava a sua concubina, que traiu ele. E ele foi buscar ela foi embora, ele foi buscar ela de volta. E nessa volta, eles acabam tendo que se hospedar num lugar, numa cidade. E esses homens querem violentar, abusar ali dele. E ele entrega a concubina, ele entrega ela. E todos esses homens aí maus, passam a noite com ela e ela morre. Então, ele pega ela, parte em pedaços e manda para todo Israel. E ele fala assim, fala para todo Israel, fala que horror que fizeram com a minha mulher. Então, né, a gente vê toda essa incoerência, né, aquilo que os homens fizeram e aquilo que esse homem também fez. Aí todo Israel, lembra que eles não tinham quem estivesse reinando com eles. Todo Israel se reúne. O que nós vamos fazer com isso? E pede, porque esses homens faziam parte, estavam ali na tribo de Benjamim. E eles pedem para a tribo de Benjamim entregar esses homens, porque eles queriam eliminar o mal que estava ali no meio deles. E Benjamim não aceita entregar esses homens. E eles querem entrar em conflito ali com eles, não aceitam entregar esses homens. E nós sabemos que a tribo de Benjamim é uma tribo pequena. E eles queriam lutar ali contra todas as outras tribos. E não aceitam. Então, o que eles fazem? Eles vão buscar de Deus se eles deveriam lutar ou não contra Benjamim. E Deus fala para eles que eles deveriam ir. Só que eles não esperam a orientação de Deus. E se você ler o texto, eles morrem. 2 vezes que eles vão contra os benjamitas, eles acabam morrendo. E então eles vão novamente buscar a orientação de Deus. Buscam de Deus, como nós falamos antes ali, que Eliana falou, vão de novo, clamam, jejuam, choram, oferecem holocaustos a Deus. Então Deus dá uma palavra para eles. Então, feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel e destruíram os filhos de Israel naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos os que tiravam a espada. Então, aqui daí, no final eles têm a vitória, mas a gente vê que eles acabam quase que exterminando a tribo de Benjamim, matando também crianças e tudo mais. E fizeram ali votos estúpidos, porque a tribo de Benjamim já era pequena. Após toda essa luta, ficou menor ainda, e eles fazem um voto, mais um voto sem sentido, que ninguém poderia se casar com um benjamita. Então, como que a tribo ia ter continuidade se ninguém pudesse mais se casar com eles? Aí, então, o que eles fazem? Eles tinham que resolver essa situação, então eles falaram assim, então a gente falou que ninguém podia entregar as filhas, então nós vamos deixar pegar, mais ou menos isso que eles fizeram, e para que a tribo pudesse continuar. Mas nós vemos, então, nessa história, isso nos mostra como Israel estava longe, nessa época dos propósitos de Deus. Como nós lemos no primeiro texto que nós lemos quando nós iniciamos o estudo, que diz que cada um fazia aquilo que achava que era o certo. Então, como eles estavam totalmente fora da vontade de Deus. Mas também nós vemos em meio a toda essa confusão que Deus não deixou. Não deixou Israel, não deixou a tribo de Benjamim ser extinta. Ela quase foi. Mas Deus trouxe providência. E lá na frente nós vemos o apóstolo Paulo, que é da tribo de Benjamim. Concluindo, então, o nosso livro.
A consequência, nós podemos aprender a respeito da consequência quando uma aliança é quebrada. Nós vimos isso em toda a palavra de Deus, né? E nesse livro, como a consequência vinha quando eles quebravam a aliança. A consequência vinha. Mas nós também vimos Deus sempre respondendo com misericórdia. Então, quando nós nos arrependemos, quando o povo se arrepende, Deus sempre responde com misericórdia. Vemos como o afastamento de Deus promove a opressão. Então, aquele povo, quando ele se afastava de Deus, o inimigo vinha e oprimia eles. Da mesma forma é com a minha vida e com a tua. Então, quando nós nos afastamos de Deus, o inimigo vem nos oprimir. É isso que acontecia quando ele se afastava. Nós vemos também que Deus sempre levanta homens e mulheres e lhes concede o seu espírito para executar os seus planos. Deus sempre tem com quem contar. Deus sempre tem homens e mulheres sensíveis à sua voz, com um espírito realmente, com um coração quebrantado. Deus levanta sempre. Deus sempre tem esses homens e mulheres. E nós vemos na palavra de Deus inteira, né? Deus levantando homens e mulheres e que os planos de Deus são sempre cumpridos. Que mesmo em tempo de apostasia, nós vemos realmente, o livro de Juízes é um livro realmente que nós vemos tantas coisas feias, quantas coisas ruins, mas nós vemos que mesmo em tempos de apostasia, existem aqueles que vão ouvir a voz de Deus. Assim como eu creio que nos tempos que nós vivemos hoje, né, Deus sempre tem aqueles que vão ouvir a sua voz e que Ele vai cumprir os seus planos e os seus propósitos. Amém, glória a Deus. Tantas lições, né? Tanto ensino nesse livro de Juízes, que nós podemos ver e receber para a nossa vida, né? Nessa história de todos esses homens, né? Eu tenho gravado uma ministração de 2006 sobre a vida de Gideão. Eu quero ver se eu consigo transformar ela para colocar lá no grupo para você ouvir também, muito interessante, né? Isso vai enriquecendo nosso entendimento, nosso conhecimento e trazendo para os nossos dias ali a parábola do espinheiro, né? Nós vivemos dias, queridos, em que muitos estão clamando para que o espinheiro volte a nos governar, né? E nós precisamos estar atentos a isso também. E isso não, quando a gente fala isso, algumas pessoas dizem, você é de direita, pastor. Não, querido, não é ser de direita ou ser de esquerda, mas é ser do céu e ser do inferno. E como igreja, nós precisamos estar atentos nesses dias, porque, infelizmente, nós temos visto muitos, e inclusive irmãos nossos, querendo que o espinheiro volte a governar o nosso país. E olhando para esse livro, né, é impossível que você leia esse livro e, se você tem o Espírito Santo na sua vida, que você não entenda e não tenha esse discernimento, né? E nós precisamos estar atentos nesses dias, né? Estou falando isso assim porque eu tenho tido um peso de oração pela nossa nação, né, nesse tempo. E ver tantas artimanhas, né, e como as coisas têm caminhado, né? E nós precisamos estar atentos, clamando ao Senhor, sobretudo nos posicionando, porque existe uma guerra no reino do Espírito tremenda, né? E nós vemos muitos cristãos, irmãos nossos, achando que é uma questão política, quando ela é espiritual. E nós não podemos cair no engodo que muitos têm caído nesse tempo, né? E como eu disse, não é uma questão de lado político, é uma questão espiritual mesmo. Queridos, a igreja, alguns dizem assim, a igreja é a última barreira, né? E eu penso que não é a última, a igreja é a barreira. A igreja é a barreira para que Satanás não domine. Muitas vezes nós somos enganados por aquilo que é colocado, né, na mídia, enfim, que a imprensa, né, coloca, a televisão coloca, os noticiários colocam. E muitas vezes nós achamos que é aquilo superficial, fora de contexto.
Mas se nós conhecemos a palavra, né, nós não vamos fazer como Jefté, fazer um voto precipitado ou tomar decisões precipitadas. Então, precisamos prestar atenção nisso, nesse tempo. E esse livro nos traz esse ensino, né, e que nós possamos estar atentos a esse ensino. Em nome de Jesus, sobretudo nos posicionando como igreja do Senhor nesse tempo. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé, agradecendo ao Senhor. Pai, te louvamos por essa manhã, te louvamos pelo ensino da Tua palavra, te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e por esse tempo tão precioso que temos tido, Senhor. Pai, nessa manhã nós clamamos ao Senhor, pedindo que o Senhor não nos retire esse privilégio, Pai, de podermos nos assentar, podermos estudar a palavra, podermos nos reunir livremente, Senhor. Deus, para ouvirmos sobre a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, Pai. Clamamos ao Senhor pela nossa nação. Clamamos também ao Senhor pelo Afeganistão, Pai, por aquela nação que também, ali onde Teus filhos e filhas, ó Deus, têm sido mortos porque se reúnem, têm sido mortos porque leem a Tua palavra, Senhor, e nós temos esse privilégio, essa liberdade de nos reunir, nós temos esse privilégio, essa liberdade de aprender a Tua palavra, de ter a Tua palavra de uma forma tão livre, Senhor. Pai, nos livre do espinheiro. Nós pedimos ao Senhor nessa manhã, nos livre do espinheiro, Pai. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia das nossas vidas. Pai, tenha misericórdia ali daquelas vidas do Afeganistão, Pai. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor, Pai. Deus, pela intervenção dos Teus exércitos naquele lugar, Pai. Deus, clamamos ao Senhor pela intervenção dos Teus exércitos na nossa nação, Pai. Aplacando a ira do inimigo. Ó Deus, levantando a Tua igreja, fortalecendo a Tua igreja, fortalecendo o Teu povo, fortalecendo as nossas famílias, Pai. Ó Deus, e despertando no coração da Tua noiva o interesse por aprender a Tua palavra, por conhecer a Tua palavra, por guardar a Tua palavra nos corações, nos nossos corações, de tal forma que não pequemos contra Ti, Pai. E isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, vá na paz do Senhor até a noite. Amém.